fui juntinho do amanhecer ao Jorge Pô. Vamos aqui pro Erasmo Jorge Salles Pinto, apesar da apresentação ele ter escolhido só Jorge Salles. E aqui já queria agradecer a presença de pessoas ilustres, né, da história do nosso município, famílias que são citadas no livro, aqui presentes, né, e a gente já queria agradecer a presença para que a gente pudesse falar, né, da importância dessa publicação. Estarem realmente, serem documentados através desses documentos que ele fez a pesquisa, e elas só estão aqui o que ele consegue realmente provar através de documentos, as ramificações que as famílias têm. Então é um livro que tem uma importância muito grande, não só na história do município de Trairi, mas pelo fato de se mostrar sendo também um documento, é uma forma de documentar esses laços que unem as famílias e seus descendentes, né? Contando um pouco da história de Trairi também, certo? Dizer também que esse livro é um pouco do resultado do investimento da lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei da cultura que promove inclusive a literatura, mas também todas as artes. É uma lei que foi aprovada agora no final de 2021 e que promoveu aqui no nosso município de Trairi, mas também no Brasil todo, a possibilidade de várias pessoas fazerem trabalhos como esse, né? resgatando a história do município, também trabalhando com audiovisual. Boa noite a todos, né? Queria agradecer a presença, principalmente da minha tia Maria do Carmo, do meu tio Eliezer, da minha tia Tereza, da minha tia Deusinha, que vieram até aqui prestigiar um pouco. Eu fiquei um pouco emocionado desde que eu li a carta do Júnior Lucas, né? Porque ele sabe o que é pesquisar. E quem não tem paciência não consegue. E a minha paciência eu adquiri no meu ofício de policial. Eu digo, quem não tem paciência não vai ser policial, porque você não consegue resultados. Então eu passei a vida, 25 anos, 26 anos, investigando, e quando eu estava próximo de aposentar, eu descobri que eu poderia pesquisar, que na realidade é a mesma linha, investigar. Fui investigar a história, em princípio minha, né? No período da pandemia, eu me debrucei do livro da minha tia, né? Com que eu convivi muito tempo, e que me presenteou os manuscritos. Antes ela faleceu, ela me entregou, eu tenho a guarda deles. E nesse período eu fui investigando, avançando, retroagindo nas gerações, e eu fui me deparando que aquelas pessoas que brincaram comigo como auxiliadora, como Arimateia, eram meus parentes, né? E aí eu digo, eu não posso fazer o livro só sobre a minha história, eu tenho que mostrar para essas pessoas a origem deles também. E aí eu comecei a construir a teia, né? Fui me deparando, me descobrindo outros familiares. E a minha surpresa maior foi quando eu descobri que a minha avó paterna, né, também era da Cida Maria Furtado, porque nós não tínhamos muita informação sobre os pais dela, né? E a Valquíria tinha uma opinião sobre a origem dela, mas depois ela soube, né? E aí, que é a Rita Rosa de Viterbo, como ela recebeu um nome devocional, ela não tinha nome de família, que era comum para as mulheres do século XVIII e XIX, porque as mulheres não eram vistas, né? As mulheres eram invisíveis. Era incrível, uma coisa que eu descobri, a invisibilidade. Uma mulher, para ser percebida, ela tinha que ter um mínimo de... Tem que ser alfabetizada, algumas raras conseguiam ler e escrever, e essas entravam para a história, porque em algum momento elas assinavam algum documento, elas apareciam no documento. A maioria não aparecia, aparecia o marido. Então, quando a mulher recebeu o nome devocional, ficava muito mais difícil você rastrear a origem dela. E foi o caso da Rita Rosa de Viterbo, que não era um nome sem devocional, não tinha sobrenome, nem do pai nem da mãe. E a mãe dela também tinha um nome devocional.
né? Então foi difícil. Então eu esbarrei nela e na mãe, 2 devocionais, não tinha como prosseguir. E já na última semana de encaminhar o livro para a editora, eu acho que ela deve ter dito: faz uma busca, joga uma palavra no teu livro, no teu arquivo, e joga o nome do meu pai. Aí quando eu joguei o nome do pai dela, estava lá o pai dela, o avô dela na realidade, né? E aí eu descobri que a Rita Rosa de Viterbo também descendia da Maria Furtado de Mendonça, porque a Maria Furtado de Mendonça chegou aqui no Trairi com uma única filha, chegou viúva com uma única filha, e essa filha teve 5 filhos, morreu jovem, 37 anos de idade. E dos 5 filhos, um foi o primeiro padre do Trairi, padre José Furtado de Mendonça, que teve uma importância muito grande nessa região, em uma época que tinham poucos padres e as distâncias não tinham como cobrir, mas o padre era danado, era em cima de mula, ele batizava na Uruburetama, em Amontada, aqui no Trairi. Ele foi um grande padre, né? E o outro filho homem faleceu, jovem e solteiro, não teve filhos, e teve um único filho, o único filho homem que teve descendência é o que os trairienses mais descendem dele, que é o Estevão Vicente Guerra, né? Esse tem uma grande descendência. E as outras 2 filhas, uma ficou em Amontada, que é a Mariana de Vera Cruz, então ela teve grande descendência, mas os descendentes da Mariana ficaram em Amontada, Itapipoca, Uruburetama, Itapajé. Eles se espalharam. Alguns vieram para cá, para o Trairi. Eu descendo de um dos que veio para cá, para o Trairi, de um dos netos da Mariana, que veio tomar posse das terras da avó, porque a Maria Furtado de Mendonça, ela viveu aqui no centro do Trairi. Onde nós estamos era a César Maria dela. Então, quando ela chegou, ela construiu a capela, né? Ela foi a primeira doadora, porque na época que ela chegou, para se construir uma capela tinha que ter uma licença, porque em 1707 foi criada a primeira Constituição do Brasil, a igreja que fazia essa questão. E na Bahia, o arcebispado da Bahia criou a primeira Constituição, e para se construir a igreja tinha que se pedir. E se fosse autorizado, quem pedia tinha que dar um dote. Então ela, sem dúvida nenhuma, foi a primeira doadora do primeiro patrimônio. Então essas terras aqui do centro, que as pessoas sabem que tem aquela problemática de pagar fora, de resgate e tudo, por conta disso. Ela foi a primeira doadora. Então ela construiu a capela, morou aqui, viveu aqui e morreu aqui. Quando ela falece, ela é sepultada aqui, e no óbito dela diz que ela foi sepultada em sua capela, né? Porque no século XVIII e metade do século XIX, os sepultamentos eram feitos dentro da igreja, não existiam cemitérios. Os cemitérios começam em 1860, mais ou menos. Então até 1860 eram enterrados aqui na igreja, na capela. E a única filha dela que teve esses filhos, e a última filha dela casou, e a descendência dela foi no Vale do Jaguari, na região de Russas e Limoeiro. Então tem muitos descendentes. A Maria Furtado de Mendonça, ela povoou não só aqui o Trairi, como povoou a região do Jaguari, ajudou a povoar, né? E era uma mulher viúva. Chegou aqui, empreendeu, ela trouxe, além da fé, da religiosidade, né, a devoção Nossa Senhora do Livramento, ela trouxe o primeiro engenho de cana-de-açúcar para cá. Então, ela não veio sozinha, ela veio com os familiares, alguns familiares. Dentre os familiares, o pai dela veio com ela, a filha veio, e uma irmã e um irmão, né? O irmão dela, Manuel Escócia de Drummond, que também tem grande descendência, principalmente na região de Tururu, Uruburetama, os Escócia, né? São descendentes da família Furtado de Mendonça, aqui do Trairi. E essa capela, eu digo muito que ela foi grandiosa para o período que ela foi construída. Então a Maria Furtado de Mendonça chegou com recursos e construiu a capela. Propagou a fé em Nossa Senhora do Livramento, que até hoje a gente ainda celebra, né? E os nossos engenhos que estão agonizando, né? Mas ainda resistem muito, né? Eu tive há pouco na Canaã, no engenho do Aldo, que também é descendente da Maria Furtado de Mendonça. Minha pesquisa, eu cheguei a ele, eu achei muito legal isso, porque as pessoas tinham uma tradição e não sabiam por que tinham uma tradição, né? Da devoção e da prática do engenho.
O tio Elésio, em uma conversa com ele também, ele foi dizer que a vovó Maria do Carmo, quem sabe, levava todo ano, em maio, Nossa Senhora do Livramento para lá, imagem, fazia a novena, que ela tinha herdado da mãe dela, da Rita Rosa de Viterbo, que também tinha a mesma prática. Então essa devoção vem dos antepassados, né? E quando eu percebi, como eu disse, que outras pessoas eram meus parentes, meus primos aqui no Trairi, eu resolvi construir isso. Montei esse livro, não tinha muita pretensão de lançar, mas eu fui construindo, pesquisando, me aposentei e me dediquei mais. Foram 5 anos dedicados ao trabalho. São 3 volumes. O primeiro é sobre Maria Furtado de Mendonça. O 2 e o 3 são outros colonizadores contemporâneos dela que chegaram aqui no Trairi também e que deixaram grande descendência, não só aqui no Trairi, na região toda, que tiveram importância no processo de colonização do Ceará e da região, né? Dona Maria Furtado teve alguns descendentes que eu acho que são ilustres, porque tiveram alguns feitos, né? Eu vou citar muito, porque eu acho que tem o Álvaro Martins, que é um poeta conhecido, que eu não cito, não escrevo nada sobre ele, porque ele já tem muito escrito. Pessoas aqui conhecem a vida melhor do que eu, então eu não me aventurei. Eu só informei que o Álvaro Martins é descendente de Maria Furtado de Mendonça, que as pessoas não sabiam. Então, tem pessoas que escrevem e pesquisam que têm muito mais conhecimento do que eu, então eu não me aventurei. E tem um outro que eu acho muito importante, que é desconhecido no nosso Trairi, que é de Teixeira da Costa, né? Miguel Teixeira da Costa. Ele se alistou no Exército Brasileiro por 1862 e ele participou de toda a Guerra do Paraguai, do início ao fim. Ele recebeu todas as honras militares que um militar poderia receber nesse processo da guerra aqui no Brasil e foi condecorado com a honra maior da República Argentina. E no Trairi ninguém conhece ele. Ele nasceu aqui no Trairi e descendente de Dona Maria Furtado de Mendonça. Então, tem alguns personagens. Tem a Bem-vinda Xavier de Souza, que foi a primeira mulher professora aqui no Trairi, quando foi criada em 1872, a primeira sala para mulheres, escola pública para as mulheres. Então a Bem-vinda Xavier de Souza, descendente de Maria Furtado de Mendonça, foi a primeira professora de meninas aqui no Trairi. Até então só quem tinha direito a se alfabetizar seriam os homens, da escola pública. Alguns pais, mas com a mente mais aberta, contratavam professores particulares para ensinar suas filhas, né, o ler e escrever. A Bem-vinda Xavier de Souza veio de uma família que tinha essa tradição. Filha do Francisco Xavier de Souza, todas as filhas dele eram alfabetizadas, todas ele ensinou, né? E ele também era alfabetizado, já vinha de uma família de alfabetizados. E essa tradição foi mantida, né? E tem outra, o próprio Francisco Xavier de Souza, junto com o Francisco Teixeira da Costa, a tia Pia no livro diz que o Francisco Xavier de Souza foi a primeira pessoa que construiu a primeira casa de alvenaria de tijolos aqui no Trairi, na rua Fortunato Barroso, que a rua de baixo foi a primeira rua, não foi a rua da frente, a de trás foi a primeira. E ela dizia muito isso, a tia Pia. No livro dela, inclusive, ela fala. Eu, pesquisando junto aos arquivos da Biblioteca Nacional, nos jornais, e aí eu vi uma informação que o Francisco Xavier de Souza foi longevo, ele morreu com 109 anos. E quando ele completou 100 anos, teve uma matéria no jornal aqui de Fortaleza, na República, que respingou lá no Rio de Janeiro, na capital federal, e reproduziu a matéria, né? E nessa matéria dizia que ele, juntamente com o Francisco Teixeira da Costa, que era o pai da Miguel Teixeira da Costa, foram os fundadores da povoação do Trairi. Por quê? Porque eles construíram a primeira casa. A casa do Francisco Teixeira da Costa é a casa onde é a Câmara Municipal do Trairi hoje, né? E o Álvaro Martins era neto do Francisco Teixeira da Costa. Então, são alguns personagens que a gente desconhece, que tiveram importância no desenvolvimento da nossa comunidade, né? E não são lembrados. Eu espero que a partir de agora outras pessoas despertem e comecem a escrever. Eu estou estimulando muito algumas pessoas a começar a escrever suas memórias, como a tia Pia escreveu,
Porque a TP fez um trabalho de memória e de pesquisa. Eu não fiz trabalho de pesquisa e nem de memória. De pesquisa, eu fiz de pesquisa pessoal, de entrevista, não fiz. Eu fiz pesquisa documental. O meu trabalho foi só mexendo com documentos. O que eu aprendi no meu ofício, mexer com documento e analisar documento. E fazer relatórios de documento. Então eu digo para o Juscelino que o meu livro é um relatório. Eu acho que, falei para minha amiga Glaucia que talvez daqui uns 15 anos eu consiga escrever, consiga me libertar e consiga escrever histórias e contos, mas por enquanto eu estou só organizando, estou preso ao ofício ainda, que é muito forte, foi a minha profissão que eu abracei e fui realizado profissionalmente, e me identifica muito esse trabalho que eu fiz com o meu trabalho de investigador. Então as informações todas foram extraídas de documento. O Júnior Lucas Júnior me questionou. Aí eu disse, não, Júnior, pode ficar tranquilo, tudo aí foi documentado, não tem nada que eu criei, nada foi tudo documento que eu pesquisei, que eu tive à mão e que eu fui analisando e fui construindo. Que ele foi a primeira pessoa que, quando eu disse que ia escrever um livro, há uns 4 anos atrás, digo, você tem que ter muita responsabilidade no que você vai escrever. Eu digo, tá bom, não se preocupe. Daí eu sempre encontrava com ele no arquivo público ou na Diocese de Fortaleza, na Cúria, fazendo as pesquisas, né? E ele não pôde vir, eu convidei, mas ele não pôde, porque ele está com uma missão, né, em Fortaleza, não pôde, mas prometeu que em abril talvez venha ao Trairi. Mas eu fiquei satisfeito com vocês, feliz de estarem aqui, né? Lembrei a auxiliadora, né? Minha prima auxiliadora. Outro dia o Plínio, filho do Jerônimo, do Valdir Jerônimo, né? Plínio. Ele chegou lá em casa para comprar um livro. Aí, tu tem um livro, eu quero comprar e tal. Aí eu disse, cara, como é o nome do teu bisavô? Aí, porque eu trabalho de 1730 a 1930. Então quem nasceu depois de 1930 não está no meu livro. Só os que nasceram de 1930 para trás. Aí eu disse, qual é o nome do teu bisavô? Aí ele deu, eu coloquei lá na minha base do livro, aí apareceu. Aí ele ficou super feliz, porque a partir dali ele construiu a origem dele e a ligação dele com Maria Furtado de Mendonça, né? Aí outro dia ele passou aqui por mim e disse, meu primo, tudo bom? Eu disse tudo. Eu acho que ele esqueceu de vir hoje, né? E ele disse que tinha 4 dúvidas para tirar comigo sobre o livro. Eu digo, tá bom, então só são 4, dá tranquilo. Mas para mim, outro dia uma pessoa que mora em São Paulo me agradeceu. Ele pediu o livro aqui do Trairi, uma família aqui do Trairi. Eu mandei pelo SEDEX e ele me agradeceu depois. Eu fiquei até minha primeira emoção. Ele disse, eu queria te agradecer porque tu ter feito esse trabalho e me apresentar a minha origem, né? Ele soube me pedir o livro. E aí eu me emocionei com essa história dele também, né? E a minha felicidade maior é compartilhar. Então quando eu publiquei o livro, eu digo, se eu não vender, disse o professor João Batista há pouco, se eu não vender, o que eu queria era fazer o livro. Tá aí, um dia alguém vai se interessar, um dia alguém vai ter a curiosidade como eu tenho hoje. E minha pesquisa, pouca coisa. Isso aqui a gente chama, o pesquisador chama um livro de fonte secundária. A fonte primária é o documento, né? O documento escrito. O livro publicado é uma fonte secundária. E nós não tínhamos fonte secundária aqui. A única fonte secundária que a gente tinha que é o livro da Tia Pia, da Maria Pia. Mas tinha Soares Bucão, que é um conterrâneo nosso aqui de Uruburetama, que viveu entre 1860 o pai da Florinda Boca, aquela atriz famosa. O Soares Bucão, ele escreveu um livro, acho que ele nem tinha a pretensão de fazer um livro de genealogia. Ele foi falar sobre um amigo dele, a origem de um amigo dele. Ele escreveu um trabalho de genealogia tão rico nessa região aqui de Trairi. Ele fala de Canaã, fala de Trairi, que de uma grandeza enorme. É a única publicação sobre genealogia que nós temos aqui. E a gente já tem sorte de ter, porque o resto do Ceará pouca coisa foi escrita, né? Pouca coisa foi escrita. E ele fez isso, e aí uma dos trechos dele, quando ele fala de Maria Furtado de Mendonça, ele diz que o livro foi lançado em 1928. Ele diz que manuseou o inventário de Maria Furtado de Mendonça, né? Então que os herdeiros de Maria Furtado de Mendonça foram os netos dela, né?
que o inventariante foi o Manuel de Moura Rolim, que era o sogro, né? O genro da Maria Furtado Mendonça, desculpa, o genro. E aí ele disse quem? O inventariante e os herdeiros. Então ele manuseou. Isso para mim foi importante, porque ele disse, o documento existiu, uma pessoa manuseou. Então o que ele colocou no livro, e ele fez um livro todo pesquisado. Para a época, talvez não fosse muito comum, mas ele fez. E dá credibilidade. A obra é muito boa. É Anastácio Braga, o nome do livro, do Soares Bucão. E a gente teve esse livro, que ajudou muito também na construção desse livro, me tirou algumas dúvidas, né? Mas o que mais me tirou dúvida no livro foi os manuscritos da Maria Pia, da minha tia-avó. Porque às vezes eu acordava à noite, aí eu ia lá na gaveta, pegava os manuscritos dela e começava a ver e começava a enxergar coisa que eu não tinha enxergado. Até hoje eu releio e encontro informação que ela colocou no manuscrito, que quem fez a digitação na época do livro não teve a percepção, porque ele está numa anotação que está na lateral do livro, no rodapé, e que é uma informação importante sobre a nossa história, né? E a Maria Pia, para quem conviveu com ela e conheceu, era uma pessoa... É difícil de falar, uma pessoa sem maldade, uma pessoa sem preconceito, uma pessoa além do tempo dela, embora ela fosse uma pessoa temente a Deus, religiosa, praticante e tudo, mas ela tinha uma mente que ela era incapaz de sentir raiva de alguém, de fazer alguma coisa contra uma pessoa. Ela sempre, uma coisa que ela me dizia sempre, meu filho, todo mundo, por pior que seja, tem alguma coisa boa, e aí a gente foca nessa coisa boa da pessoa. Nem todo mundo é 100% ruim, nem todo mundo é 100% mal. Tem que sempre cultivar essa coisa boa que a pessoa tem. Uma das coisas que ela me ensinou muito na vida foi isso. E o meu nome, como o José me falou, Erasmo Jorge Salles Pinto, é muito grande o nome. Erasmo Pinto era o meu pai, era conhecido por Erasmo Pinto. Eu, quando entrei na polícia, lá em São Paulo, me chamava de Erasmo. A Glaucia me chama até hoje de Erasmo, porque nós trabalhamos juntos lá em São Paulo. Quando eu cheguei removido para o Ceará, já existia um Erasmo. Aí dizia você, e é um nome difícil, mas já existia um. Você não vai poder ser Erasmo, vai ter que ser Jorge. Aí fiquei sendo Jorge, no Ceará. E aí depois chegou um outro Jorge para trabalhar. Aí teve que dividir Jorge Salles, que era o nome seguinte, e o outro era Jorge alguma coisa. E fiquei Jorge Salles. E aí, foi por conta da tia Pia, da obra, do trabalho dela e tudo, aí Maria Pia de Salles, eu tenho que dar uma continuidade ao que ela fez. Então vou jogar a família Salles. Mas a família Pia está para a gente no coração, que a maior alegria minha foi quando eu descobri que a Rita Rosa de Viterbo era descendente de Maria Furtado, né? Foi um dia antes de eu entregar o material para a editora. Aí como eu estava construído, eu só fiz anexar no livro e mandei, né? Foi uma felicidade muito grande. Eu acho que a Rita Rosa lá em cima, dizia, ei, você não está me vendo aí, não, procura o que você acha. E assim foi com outras pessoas, outras famílias, porque eu tenho muita coisa construída, que eu não anexei no livro, porque faltava um documento que anexasse, né? Meu problema maior são os furtados, o Código dos Furtados, porque nem todos os furtados, o Código dos Furtados, eu consegui o documento que ligasse a Maria Furtado Mendonça. Alguns sim, eu espero que eles não fiquem com raiva, mas quem sabe na segunda edição eu vou anexá-los, achar o documento que falta para anexar a Maria Furtado Mendonça. E outras pessoas que não têm o sobrenome, porque poucos herdaram, porque 8 gerações você perde o sobrenome. Poucos conseguem, só quando é 8 gerações masculinas. Aí o sobrenome é preservado, mas quando é intercalado um homem e uma mulher, o sobrenome acaba se perdendo, né? Mas o que importa é que o DNA é nosso, é próximo. Em genealogia, primo segundo, primo terceiro, primo quarto é primo e primo muito próximo. A genealogia ela vai a 15 gerações, 20 gerações, né? Aqui no Brasil, a partir da colonização, hoje nós temos 15 gerações no Brasil. Eu consegui chegar às 15 gerações minha, que eu fui pesquisando, né? Então tem 15 gerações. Maria Furtado, eu queria trabalhar só com o Trairi, então eu cheguei com ela só até a chegada dela ao Trairi. Não avancei, não retrocedi para a origem dela, porque eu acho que o feito maior dela foi chegar aqui. Chegar aqui numa época difícil, e na época as mulheres não tinham visibilidade, e ela veio chefiando a família. Então tem um trecho que eu cito no livro, que tem um viajante que passa do Maranhão para Paraíba, numa missão. Ele saiu de Maranhão em novembro de 1728. Aí ele passa que a arte linhagem é uma coisa
da nobreza, mas não é, todo mundo tem uma linhagem. E a linhagem é de quem você descende direto. A linhagem, né? Você vai ter, é uma linha, os descendentes vão casando com estranhos, com pessoas de fora da família e vão gerando um filho. Aquele que nasce passa para a linhagem direta. Então, não é da nobreza a linhagem, todos não tem linhagem. Então, eu coloco para a pessoa linhagem de fulano de tal. Mas é a linhagem mesmo, a expressão correta é essa, é a linhagem. Todos nós temos, independente do poder econômico ou não, a gente tem a linhagem, porque descende de alguém. Né? E a gente aqui tem 8 gerações aqui no Trairi de quem a gente descende. Eu queria passar pela Juscelina. Alguém quiser perguntar alguma coisa, fala. Direito ou coisas que você conseguiu identificar que porque assim, como a gente sabe da história oral, né, que é passado de geração em geração, algumas coisas vão se perdendo, né? Algumas coisas vão se perdendo, né? Por exemplo, a gente tem uma parte muito mística envolvendo a chegada da Maria Furtado de Mendonça aqui, né? Todo mundo conhece a questão da lenda que diz, né? Que fala sobre essa questão dela chegar com a imagem, que ela trazia ouro com a imagem, né? Você deve ter algumas curiosidades sobre essas questões da chegada dela aqui, da vinda dela, né? Que a gente não consegue perceber só na história oral, mas que através da sua pesquisa você pode ter tido ampliado, né, esse olhar sobre a chegada deles. E queria também que você falasse mais sobre essa questão dos engenhos, né, da chegada dela com a cana-de-açúcar, né, que ela traz as primeiras mudas, né, de cana-de-açúcar, e começa todo esse processo da produção do açúcar, né, que até hoje a gente tem aqui. Então seria 2 pontos. Alguma curiosidade que você tem sobre questões que não está na história oral, e outras sobre a questão dela ter trazido o engenho e a cana-de-açúcar. Pronto, deixa eu falar aqui. Uma coisa que criou problema foi que as pessoas foram criadas aqui, nessa história oral, que o avô, o bisavô era português. E que na realidade não eram cearenses, nascidos no Ceará, e filhos de cearense. E aí algumas pessoas, eu já conversei com uma pessoa que ela disse: não vou acreditar no que você escreveu, não, eu acredito que o que a minha mãe falava, que a minha mãe falava que o meu avô era português. E está lá no livro a informação que nascido no Ceará em tal data, batizado na Capela do Trairi, mas a pessoa disse que não, vai continuar achando que o avô era português. Isso era um problema complicado, porque as pessoas algumas têm resistência de aceitar, por conta da história oral, a mesma questão da Maria Furtado, que era portuguesa. Mas eu tenho até um pensamento meu, que essa questão de dizer que era português era pelo fato de serem brancos. Falo de serem brancos, e no universo onde tinha o índio, o mestiço, o negro, quem era branco era considerado português, né? A Maria Furtado de Mendonça, ela era bisneta de portugueses. Ela nasceu em Pernambuco, Goiânia. Quando veio para cá, foi na tradição oral que era portuguesa, não era bisneta. E aí você disse, se você desconstruir isso, né? Mas por isso que no livro eu cito, faço questão de dizer que ela era bisneta de português, da Maria Furtado de Mendonça. Mas o documento diz que ela é pernambucana, natural de Goiânia, porque quem no início do século XVIII, quem povoou o Ceará, muitas famílias vieram de Goiânia de Olinda, né? E a maioria dessas pessoas eram pessoas que faziam parte de uma aristocracia que tinha sido criada no Brasil com a chegada das primeiras caravelas, que eles tinham alguma relação com a nobreza portuguesa. E com a Guerra dos Mascates, que foi a ascensão de Recife, que é uma nova classe econômica que surgiu, que foram os comerciantes, que não pertenciam à nobreza, não tinham esses brasões que os moradores de Olinda e Goiânia diziam, e eles tinham alguns privilégios. Então a Guerra do Mascate foi uma luta, uma insatisfação de quem estava produzindo riqueza, uma classe nova que surgiu, e aí eles foram vitoriosos. Recife foi vitorioso na Guerra dos Mascates. E essa classes que tinham alguns privilégios começaram a perder os privilégios, então eles começaram a migrar para cá,
porque aqui tinham terras à vontade para eles, a coroa portuguesa doava as terras para que eles pudessem ocupar e produzir riqueza e pagar mais impostos para a coroa e para a igreja. Então, o processo foi esse. E nesse período, muita gente que veio aqui para o Ceará era de Goiânia e de Olinda, essas famílias, né? A Maria Furtado era de Goiânia, veio para cá com a família. Ela era uma pessoa que tinha recurso, porque ela, para construir uma igreja de pedra e cal, na época que ela construiu, ela tinha recurso, né? E o engenho dela produziu riqueza, porque o João da Maia da Gama, quando disse que se produzia muito açúcar e muito aguardente no engenho dela. Então, em 1729, quando ele andou aqui, ela já produzia riqueza. Ela estava com 4 anos, porque ela chegou aqui em 1725. Então, já estava produzindo riqueza nas terras dela, né? E essa questão que ele falou da cana-de-açúcar, ela foi quem trouxe as primeiras mudas e que desenvolveu a cultura. E os descendentes dela continuaram nas gerações futuras, né? No início do século XIX, do século XX, no Trairi, era o que produzia mais riqueza era o engenho. Eram muitos engenhos aqui no Trairi. A maioria, pelo que eu estudei, eram descendentes dela, da Maria Furtado. Eles herdavam a tradição e a cultura do cultivo da cana-de-açúcar. Depois teve o declínio aqui no Ceará todo, mas aqui no Trairi ainda resistem, acho que 6 engenhos, né? Ainda resistem, trabalhando e produzindo, uns mais, outros menos. Mas ela foi importante nessa questão de trazer a primeiro engenho e produzir riquezas, né? E com eles também vieram, ela trouxe os escravizados dela. É outro fator da Maria Furtado, que ela trouxe os escravizados de origem africana, lá de Pernambuco. E eles se casaram e adotaram o sobrenome dela, Furtado de Mendonça. Não consigo, não entendi ainda, por conta se era a prática da época, mas eles quando eles casaram e tiveram os filhos, todos passaram a herdar o sobrenome Furtado de Mendonça, né? E eles construíram uma linhagem aqui também, no Trairi, né? E embora aqui os documentos que eu manuseei no Trairi, eram poucas as pessoas que produziam, que tinham pessoas escravizadas. Alguns indígenas, mas a escravização indígena não foi para frente, foi logo, eles desistiram, talvez não fosse adequado, não sei. Mas o que importa é que o Manuel de Moura Rolim, que era o genro dela também, tinha um engenho de cana-de-açúcar, né, aqui na região de Canabrava, e ele produzia também muita rapadura, muito açúcar e muito aguardente, né, e tudo produzido no Trairi por ela. Então essa história da rapadura aqui no Trairi, o engenho de cana-de-açúcar veio de Pernambuco, e graças a ela, a Maria Furtado Mendonça. E a devoção dela, Nosso Livramento, que nos presenteou uma imagem, a pequena, que ainda é original, de 1725. Né? A gente já tem um privilégio dela ter sobrevivido a 300 anos, essa imagem. Falei com o padre a preocupação de haver alguém aqui furtar a imagem, porque ela tem um valor no mercado negro grande, né? Mas o valor maior para ela é o nosso, da nossa tradição, da nossa história. Ela representa muito mais, porque ela está aqui presente no Trairi desde 1725. Dentro da nossa capela, né? E despertando devoção em algumas pessoas, descendentes ou não dela. E são 300 anos, né, de história. Ano que vem será os 300 anos da chegada dela. E aí a gente está vindo com o padre para ver se faz um outro movimento para trazer essa mulher que foi esquecida durante muito tempo para a história, né? Ela, nos livros antigos, ninguém fala dos livros de 1940, que cita um pouco da história do Trairi. A Maria Furtado não aparece, em momento algum. E ela teve a importância dela para a nossa história, para a nossa construção, enquanto cidadão, enquanto católicos de povoar e desenvolver uma terra nativa. E o interesse é que isso ocorre em meio a muita fé e amor à religiosidade, fato que se perpetuou, estando nós, 300 anos após, em pleno novenário da padroeira, que ela nos destinou.
que os nossos amigos entendam como você chegou a este volume 1, porque ainda tem mais 2 para ser lançado, viu? Afinal, pesquisador tem que ter primeiramente paciência, uma vez que notícias escassas não se encontram, por exemplo, pela internet. A história que você conta através da genealogia se concretizou também pelo seu fascínio pela leitura, da capacidade de decifrar as ortografias daquela época, de enxergar letras apagadas, de juntar papéis rasgados em busca de quaisquer detalhes e de ter conhecimento do nosso passado. Família Salles, da sua tia Maria Pia, que nos presenteou com aquele livro insuperável sobre o Trairi que tanto amamos. Salles, da sua mãezinha viva e de uma memória tão lúcida. E por outro lado, o destaque de Dona Bernardina Furtado, que gerou Maria Rita, que gerou Rita Rosa, de Viterbo, que se casou com Severiano, que virou sobrenome e que chegou até o seu pai. Meu colega Jorge, deste livro sobre os descendentes de Dona Maria Furtado de Mendonça, concluí que a sua maior glória foi o foco na filha da personagem central, nos 5 filhos de Francisca Xavier de Moura. Enquanto me entrelacei em pesquisar o trabalho do Padre José, você nos orientou para o caminho das nossas famílias. Montou a genealogia de uma figura imprescindível da nossa história, Francisco Xavier de Souza, da qual oriento também sobre ele a leitura de Maria Pia em Como Nasceu o Trairi. Você descobriu que Gabriel Teixeira da Costa era bisneto de Dona Maria Furtado, chegando até a mim. Aí olha, a importância do livro vai construindo nesses laços e as pessoas vão descobrindo sua descendência através dessa pesquisa, a importância dela. Você descobriu que Gabriel Teixeira da Costa era bisneto de Dona Maria Furtado, chegando até a mim. Dona Maria Furtado, que era também avó de Mariana, que chegou até você, passando pelos Castros Moura, pelo citado Francisco Xavier de Moura e as tantas famílias tão próximas de nós. Deixo um recado para concluir, para os irmãos que estão aí ao seu lado. Há alguns anos eu estava pesquisando no Instituto do Ceará, quando um senhor, com seus 80 anos, cabeça branca, chegou até a mim, reconheceu o livro e perguntou o que eu procurava. Respondi a ele, e ele soltou firme e duro: se queres uma pesquisa, precisa que consultes as fontes históricas. Entendi na hora. A partir de então, passei a andar mais no arquivo público e na Arquidiocese de Fortaleza. E assim aprendi o ofício de um pesquisador, cuidadoso, paciente e esperançoso como você, meu colega, meu amigo e parceiro da aula do seu Doca e dos banhos nos lagamares, como certamente fizeram os nossos antepassados. Parabéns e um forte abraço, Júnior Lucas.